tarde, queridos e amigos ouvintes do nosso programa Viver Bem, da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Hoje mais um domingo abençoado e aqui eu, Sônia Nascimento, como todos os domingos, às 14 horas, com vocês no programa Viver Bem. Primeira coisa, eu quero agradecer a Deus por essa tarde, este dia maravilhoso e agradecer a você, ouvinte, que nos permite essa audiência adentrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e você nos permite essa audiência maravilhosa que faz o nosso programa existir. E o Viver Bem é o programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. A cada domingo, um convidado especialíssimo. Hoje, ele estava sumido aqui do programa, gente, por conta de agenda mesmo, é o Dr. Vitor Lima, nosso convidado, que vai abordar o tema, a influência do simbólico na transformação do sofrimento. Será que a gente consegue transformar o nosso sofrimento? É sobre esse lugar que vamos conversar aqui com o Dr. Vitor Lima, que é psicólogo clínico. Ele é da paróquia São Simão, de Belford Roxo, não é pertinho daqui, gente. Mas o Dr. Vitor tem consultório aqui ao lado, aqui pertinho da Rádio Catedral. Ele tem consultório no Largo do Machado e também consultório online. E eu vou dar a boa tarde para que ele logo se apresente. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, doutora Sônia. Um prazer enorme estar aqui novamente. Boa tarde, ouvintes. Espero ajudá-los nesse programa, nessa tarde enriquecedora e que vocês desfrutem bastante do tema que nós iremos abordar logo. Muito obrigado. E pode apresentar o seu CRP aqui, é um requisito, doutor Vitor, até sim, porque sim. O nosso Conselho Regional de Psicologia, ele nos acompanha, então é muito importante falar um pouquinho da sua especialização. Perfeito. Bem, meu CRP é o 0572243. Curiosidade, eu não tive dificuldade de gravar esse número. A primeira vez que eu vi ele escrito ali, falei, tá, 05, que é o número do dia do meu aniversário, 72243. Eu não sei qual foi a associação que eu fiz, mas eu consegui gravar no mesmo dia, então não tive problema. Sou psicólogo clínico desde 2023, formado pela Universidade de Estácio de Sá, e recentemente alcei o título de especialista em logoterapia pela UVEF. A convite da doutora Sônia, eu pude ingressar na instituição, onde eu fiz a minha especialização de 2023, junho de 2023, se eu não me engano, até agora, junho de 2025. Então, essas são as minhas duas especializações, são as minhas duas formações, psicólogo clínico e especialista em logoterapia e análise existencial. Mas não para só nisso, ele é um pouco tímido, mas eu vou falar, a família, a esposa, está todo mundo nos ouvindo, então o Dr. Vitor Lima também é coautor de um livro também de logoterapia, onde eu junto com outros colegas da logoterapia, organizo, e o Dr. Vitor é também palestrante em instituições universitárias, como recentemente esteve, em rodas de conversas, ou seja, se você tem interesse de ter a presença do Dr. Vitor Lima, psicólogo clínico, especialista em logoterapia, na sua instituição, seja escola, seja em pequenos grupos, seja na igreja, é só entrar em contato com ele e no final do programa ele dará as mídias, o WhatsApp também. Então vamos ao tema, e eu quero convidar a todos a participar com a gente, enviando suas dúvidas, perguntas para o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Bem, nós somos seres humanos, que bom, graças ao bom Deus. E
por sermos humanos, raciocinamos, né, buscamos representações simbólicas e dentro do setting terapêutico, dentro do nosso espaço terapêutico, muitas vezes recebemos pacientes que têm dúvidas sobre esses símbolos, sobre as representações e até o que significa o símbolo. E, portanto, nós convidamos o Dr. Vitor para abordar esse tema, a influência do simbólico na transformação do sofrimento. E a primeira pergunta, Dr. Vitor, é: como podemos, então, definir o que é simbólico? Muito bem, doutora Sônia. O simbólico, eu vou transferir para o símbolo, né? O que é um símbolo, de certa maneira? O símbolo está presente na nossa vida cotidiana. Nós vemos através do semáforo, nos sinais das equações matemáticas, logos de empresa e assim sucessivamente. Mas o que é necessariamente, especificamente um símbolo? É aquilo que está para além do seu significado manifesto. Um exemplo: o fogo não necessariamente significa somente fogo. O fogo, por exemplo, na mitologia grega, tem a representação da razão, tem a representação da esperança, tem a representação do intelecto, e assim sucessivamente. Atualmente, alguns símbolos que tinham essa característica mais transcendental, né, de manifestar algo mais perene, algo mais eterno, algo mais espiritual, têm sofrido algumas modificações e virado 180 graus a seu eixo. Em que sentido? Como eu falei agora recentemente, eles tinham essa postura mais transcendente, agora eles estão tendo uma postura mais imanente, mais materializada. Então o fogo, infelizmente, hoje em dia ele está sendo restrito somente à questão de representar o próprio fogo. Ou, por exemplo, quando você vai conversar nas redes sociais, o fogo, o emoji do fogo, ele pode representar uma intenção libidinosa com alguém que você esteja interessado. E somente isso. Mas, voltando à pergunta em si, o símbolo ele traz uma representatividade cheia de significados. Um significado que pode auxiliar a pessoa em um momento de sofrimento a encontrar uma resposta, a encontrar um caminho, a dar uma esperança, vamos colocar dessa forma, e assim sucessivamente. Eu gosto muito desse símbolo do fogo justamente por conta do mito do Prometeu acorrentado. Porque, segundo a antiga mitologia grega, o Prometeu ele foi acusado de roubar o fogo dos deuses e distribuir para os seres humanos, para nós humanos. E o fogo ele é exatamente um atributo que representa essa intelectualidade, essa racionalidade, a razão. E ela também representa o espírito, porque, diferentemente dos outros animais, nós conseguimos pensar, nós conseguimos transcender o tempo presente. E quando a gente olha para o mito do Prometeu acorrentado, vemos muito essa associação simbólica, né, de que o fogo ele tem uma qualidade transcendente, uma qualidade espiritual, coisa que no mundo moderno, infelizmente, cada vez mais estamos ficando com essa falta dessas referências, com a falta desses símbolos, com a falta desse universo simbólico e até mesmo mitológico. A mitologia, por exemplo, doutora Sônia, na sua gradativa evolução, torna-se a religião. Então, futuramente aqui no decorrer do programa, eu vou, para fins didáticos, vou colocar no mesmo lugar a mitologia e a religião por conta de uma didática, não querendo igualá-las, mas sim para poder explicar algumas questões que às vezes são pertinentes e muito contundentes entre uma e outra. É verdade, doutor Vitor. E até para assim, não esclarecer, porque foi perfeita a colocação do profissional,
mais elucidar, vamos abrir um pouquinho mais o leque, porque eu fico pensando em você, ouvinte aí, que está fazendo o seu almoço ainda, você que não é psicólogo, você que, de repente, pode interpretar mais, né? Então, eu vou dizer também, para complementar, que o símbolo é um sinal, gente. Exato. É uma imagem. Exato. E quero dar um exemplo muito simples. Eu acabei de chegar de um congresso a favor da paz da Argentina. Maravilhoso congresso. E me faz lembrar o tema de hoje. Olha, o que significa paz? Eu estou propondo a você que nos escuta agora pensar na paz. Claro que a paz nasce de cada um de nós, do nosso interior. Mas o que representa para você o simbólico da paz? Acredito que todos tenham pensado numa pomba. A pomba. Sim. Né? Então, o símbolo da paz, a pomba. Então, é nessa direção que nós estamos dialogando sobre o simbólico, como ele favorece a nossa saúde mental. E tem símbolos também que vão não desfavorecer, mas pode nos trazer uma certa inquietude, não é mesmo, doutor Vitor? Exatamente, doutora Sônia. Até pegando o gancho que você está falando, o símbolo ele tem esse papel representativo, porque ele simplifica o complexo. Sim. Ele simplifica o complexo e facilita a transmissão da mensagem. Como a doutora Sônia bem colocou, quando a gente pensa no símbolo da paz, naturalmente a gente faz associação com a pomba. Né? Às vezes a gente olha para a letra M em amarelo, o que vem na cabeça? Um McDonald's. É impossível não pensar no McDonald's. Então existe o marketing, ele se apodera bastante do universo simbólico para trazer sensações, como a doutora Sônia ela colocou aqui muito bem. Né? As próprias cores, por exemplo, uma curiosidade, doutora Sônia, sabia que o vermelho, é a única cor quando a pessoa que ela é acometida pelo daltonismo, né, quando ela é daltônica, é a única cor que não sofre alteração. Né? Ela tem uma peculiaridade, o vermelho ele transcende, porque ele tem inúmeros significados. Sim. Perigo, amor, paixão, fome, no caso do McDonald's, né? Pare também, exatamente. Né? Do semáforo. Pare, né? Ele tem toda uma construção interna que transcende a sua própria existência. Então o símbolo ele tem muito essa função transcendente de representar algo para além daquilo que é manifesto. Perfeito, perfeito. E o símbolo tem mesmo a influência sobre o ser humano? Por quê? Com certeza tem. Exemplo disso, de novo, o vermelho que a gente estava falando agora há pouco. Quando a gente dirige o nosso veículo, o sinal ficou vermelho, você entende que aquilo tem uma ordem, tem uma mensagem, está passando para você uma comunicação. Não necessariamente verbalizada, a gente consegue entender aquilo. Pelo fato dos símbolos condensarem mensagens, naturalmente precisamos estar inseridos na cultura que aquele símbolo ele foi representado, que ele foi criado. Existem símbolos que eles são culturais e tem símbolos que eles são universais. Então, o branco, né, a cor branca, por exemplo, está muito associada à paz. Só que quando a gente vai falar com os esquimós, o povo da neve, eles conseguem fazer diferenciações a respeito da cor branca. Existe um branco que tem a tonalidade tal, 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 tal. A gente olha para o branco e só consegue ver um branco. Né? A língua, ela tem muita influência na nossa capacidade de ver. Né? Um exemplo, o inglês da Inglaterra, não o americano, ele não sabe a diferença entre a árvore e o arbusto. Isso eu nem sabia. Sabe por quê? Não sei. Porque árvore e arbusto, para ele, é representado por uma única palavra chamada tree.
tree em inglês é árvore, mas para o inglês, árvore e arbusto são a mesma coisa. O arco-íris, para nós, tem 7 cores. Para ele, tem 6. Tem uma cor que agora eu me esqueci, dentro do arco-íris. Ela é diferente da cor trivial que a gente conhece, não esqueci o nome dela. Mas, enfim, ele tem o mesmo nome do azul também. Então, o inglês ele não consegue perceber por conta da influência da sua própria linguagem, né? Então, existe um linguista do século passado, chamado Ferdinand de Saussure, que ele fala que uma palavra, né, ela é representada por seu signo, significado e o seu significante, né? Então, um signo, ele não necessariamente expõe o seu significado, tá? E por conta disso, existem essas variedades, essas variações que às vezes limitam a nossa percepção em relação à questão do símbolo, que naturalmente causam essa influência também na forma como a gente vê, como a gente age, como a gente enxerga. É verdade. E antes de fazer um minutinho de intervalo, veja como o nosso programa passa rápido, eu quero dizer que, sobre tudo isso, complementar que o símbolo, ele expressa, ele ajuda o ser humano a expressar aquilo que ele sente também. Por exemplo, nós estamos no mês de novembro, é o mês dos enlutados, né? E recentemente fizemos essa referência no dia 2 de novembro. Muitas pessoas expressam a sua tristeza usando a cor preta, vestimenta preta. Então, é nessa ordem, dessa influência. E quando estamos com este símbolo, automaticamente a nossa postura, a nossa forma, a nossa expressão, ela vai sendo representada e o símbolo também pode ajudar a ressignificar. Voltando agora ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos, gente, sobre a vida que a gente tem para viver uma vida com mais sentido. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com um convidado especialíssimo, como todos os que nós convidamos. Hoje está aqui comigo, dividindo os estúdios, é o Dr. Vitor Lima, psicólogo. Ele que é da paróquia São Simão, de Belfor Roxo, mas trabalha aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho da rádio, atende em consultório presencial no Largo do Machado e também atende em consultório online. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema ou alguma pergunta sobre esse tema que estamos abordando, entre em contato aqui com o nosso programa através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Então, o tema de hoje é a influência do simbólico na transformação do sofrimento. Dr. Vitor Lima, de que forma o símbolo pode ajudar no processo de cura psicológica ou espiritual? Através das histórias. Histórias? Que curioso. Então, vamos falar um pouco disso. Uma história bem contada é uma referência para a nossa vida. Vamos agora usar a própria história do Êxodo na Bíblia, segundo livro do Antigo Testamento. A gente pode interpretar aquela história, doutora Sônia, como uma história de transformação. Em que sentido? De nós sairmos do presente insuportável em direção ao futuro ideal. Sair do ambiente que nos fecha, que nos aprisiona, que nos petrifica, nos atrofia em direção ao lugar que abre para a nossa potencialidade. A história do livro de Êxodo, de uma maneira simbólica, analisando ela de uma maneira simbólica, traz muito desse contexto, de um contexto onde nós somos convidados a abandonar o nosso eu do passado
e surgir um novo eu. Claro que nesse caminho você vai enfrentar percalços, como está relatado no próprio livro de Êxodo. Às vezes você vai se deparar com problemas gigantescos e vai ter que lidar com esses problemas diretamente, como, por exemplo, aquele episódio bem marcante onde algumas cobras aparecem e mordem os hebreus. E é muito curioso que o que faz com que essas pessoas se curem desse veneno dessa cobra é olhar para uma serpente de bronze. A terapia ela promove exatamente isso. Resumidamente falando, esse trechinho no livro de Êxodo resume o que é a psicoterapia, que é fazer com que você olhe para aquilo que você tem medo de olhar. Então ali tem uma tradução muito sintetizada e muito perfeita sobre como devemos superar o nosso medo, os nossos medos, os nossos fantasmas, é olhando para aquilo que te causa sofrimento. Enquanto você não for capaz de olhar para aquilo que te amedronta, para aquilo que te corrói, você vai ser prisioneiro da sua própria dor. Então, resumidamente falando, os símbolos, eles nos ajudam a superar, a lidar com um problema quando nós entendemos o significado deles, a aplicação deles no cotidiano. E a melhor forma de nós encontrarmos esse sentido, esse significado, é através dessas histórias clássicas, das histórias que fundamentaram as antigas sociedades, as civilizações. Então, resumidamente falando, o livro de Êxodo é uma boa pedida para o ouvinte, para quando acabar o programa, começar a ler a história ali de Moisés, que você vai gostar muito. Muito interessante. E aí eu diria, doutor Vitor, que o profissional, o psicólogo, ele tem que ter um manejo clínico, né? Já bem adiantado na história de vida do paciente. Perfeito. Né? Para poder utilizar-se de símbolos, de história. Eu achei muito interessante, aprendi aqui, estou aprendendo sempre com o doutor Vitor, poder ajudar no processo curativo psicológico. Mas, gente, claro que nem todos os transtornos, nem todas as psicopatologias, né, são aplicáveis a isso que o Dr. Vitor está colocando, que nós estamos abordando sobre o símbolo, até porque existem psicopatologias que precisam de psicofarmacologias, né? Psicofármacos, e não apenas, não minimizando, né, o poder, a importância do símbolo no processo curativo. Porque, como nossos ouvintes nem todos são da área de psicologia, doutor Vitor, nós precisamos fazer até essa pontuação, porque senão, olha, aquele psicólogo lá do programa só o símbolo basta. Não. falou, eu não preciso tomar mais minha medicação, que meu psiquiatra encaminhou, porque o doutor Vitor ali, minha doutora Sônia Nascimento, disseram que o símbolo basta, mas não é isso. Então, é uma responsabilidade nossa aqui fazer essa pontuação com leveza, né? E como a cultura, doutor Vitor, influencia no mundo simbólico? Bastante, diria que quase 100%, doutora Sônia. A cultura, a palavra cultura, ela tem o mesmo radical da palavra cultivo. Né? O que cultivamos, né? O que nós estamos cultivando. As antigas culturas tinham esse posicionamento vetorial transcendente, querer conversar com aquilo que está no alto. Então, eles, através da observação, através dos próprios sonhos, inclusive, começavam a condensar, a escrever, a pensar a respeito daquilo que vivia no alto. E aí foram surgindo os antigos mitos que tinham os deuses, até, né, quando houve a revelação, e houve também todo o processo de destrinchamento ali do cristianismo.
Mas como que a cultura influencia? Hoje nós temos, a gente chama de cultura pop, uma série de produções artísticas que nos trazem personagens, que nos trazem jeitos de existir que acabam influenciando. Eu vou me ater especificamente à cultura pop na parte dos super-heróis, que é um tema que eu gosto bastante. Eu fui ao cinema a primeira vez, doutora Sônia, quando eu tinha 3 anos. 4 anos, perdão. 2002. Fui assistir o filme do Homem-Aranha com os meus pais. Então aquilo foi extremamente mágico para mim. Por quê? Os meus pais, eles sempre tiveram muita influência em cima de mim nesse universo. Minha mãe contava histórias para mim. Meu pai, ele tinha uma coleção de gibis, falava muito dos super-heróis para mim também. E isso foi moldando o meu imaginário. A cultura influencia através desse movimento da modelação do imaginário. E ali no início dos anos 2000, quando eu fui ver esse filme do Homem-Aranha, teve uma frase que ficou muito marcante para mim, do tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha, falando para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, no universo dos super-heróis, você vê uma incentivação ao cultivo de virtudes, de atitudes virtuosas, da responsabilidade, de ajudar o próximo, de estabelecer uma certa paz, de estabelecer a ordem, de combater o caos, de combater o desconhecido. Atualmente, a cultura dessa década de 20, década de 10 aqui do século 21, tem sofrido alterações significativas, onde esse movimento de observarmos essa tradição virtuosa, ela vem se perdendo. Hoje, quando a gente vai assistir algum filme, por exemplo, dentro do universo dos super-heróis, você acaba ficando mais do lado do vilão do que do lado do super-herói, por exemplo. Então, assim, as coisas estão sendo trocadas, as narrativas, elas estão sendo mudadas. E isso tem causado uma espécie de crise de identidade, uma crise existencial em nós, do que é o belo, do que é o bom, do que é o justo, do que é o moral, ao ponto de, como eu falei, se nós não tivermos essas referências respaldadas e fundamentadas, você vai ficar do lado do vilão. Porque, nossa, tadinho, ele é bonitinho, ele estava lutando por um bem que não sei o que lá, parará. Então você começa a entrar numa certa dúvida, num certo questionamento, porque o símbolo tem esse poder de transformação, como nós estávamos falando no primeiro bloco, de sugerir alguma coisa para além daquilo que ele está sendo colocado. Então existe uma tendência manipulativa dentro da cultura moderna que traz essa confusão interior. E se nós não resgatarmos os princípios virtuosos dos símbolos universais, iremos cair num universo relativista, num mundo onde já não se sabe mais o que é certo, o que é errado, e geralmente nós iremos fazer escolhas tortas durante essa caminhada, doutora Sônia. Perfeito, perfeito. Muitas perguntas chegando, viu, doutor Vitor? Pessoas aqui interessadíssimas, como o ouvinte Sebastião Sena, de Botafogo, que acabou de enviar uma mensagem perguntando, olha que interessante, esse é um ouvinte assíduo, muito obrigada por sua participação, ouvinte Sebastião Sena, de Botafogo. Ele pergunta ao doutor Vitor: na psicoterapia, o psicólogo também utiliza símbolos durante uma sessão? Poderia dar um exemplo? Curioso, né? Bem interessante, porque muitas pessoas não sabem como se dá a sessão. Só sabe que leva 1 hora, 50 minutos, no máximo 1 hora. Então, doutor Vitor, essa pergunta do senhor Sebastião Sena é muito pertinente. Sim, muito obrigado, seu Sena, um abraço. Ótima pergunta. Um exemplo muito típico, vamos colocar dessa forma, é o exemplo da metamorfose. Quando nós observamos a lagarta passando por um processo de transformação até que ela crie asas e, de certa forma, metaforicamente falando, voe, se liberte.
nós passamos por momentos na nossa vida que temos um processo muito parecido. A lagarta, doutora Sônia, ela não tem um movimento rápido, não é muito flexível. Ela é até flexível anatomicamente falando, mas ela não é rápida, ela não é ligeira. Ela se movimenta muito devagar e ela passa por um desafio muito grande, que é encontrar um lugar onde ela vai passar por essa transformação. E ela se recolhe. Qual o tempo que leva para ela sair daquele casulo? Às vezes são meses, às vezes são alguns anos. E às vezes isso está muito presente num determinado momento da nossa vida. Você vem passando por momentos de dificuldade. Você entra num movimento de recolhimento, autorrecolhimento, uma autorreflexão, essa introspecção onde você começa a observar a si próprio, você começa a observar mais atentamente as coisas que estão à sua volta, você começa a observar melhor o mundo, e com isso você descarta aquilo que já não te serve mais, você coloca dentro de si aquilo que vai te auxiliar. Não estou falando necessariamente de algo material, mas uma simples mudança em relação a uma ideia, uma mudança de pensamento, uma mudança em relação à própria comunicação, uma mudança em relação à própria percepção, traz essa liberdade, traz essa transformação, causa essa metamorfose. Então, um símbolo da metamorfose, por exemplo, pode ser muito bem colocado dentro de uma sessão de terapia, mostrando que, assim como um bichinho pequenininho na natureza passa por um processo de dificuldade e ele se transforma em algo melhor do que ele era, nós também somos suscetíveis a passar por algo semelhante. É muito interessante isso, né? E eu queria também, para ilustrar e complementar, dizer, seja ao ouvinte Sebastião, informar os demais ouvintes, que o símbolo pode ser algo também que não concreto, por exemplo, nada que a gente possa segurar. Mas eu, por exemplo, utilizo arte como simbólico, como símbolo no processo terapêutico. Um exemplo da arte, a música. Perfeito. A música, a poesia, tudo isso representa símbolo, representa a vida da pessoa. Então, cada atendimento psicoterapêutico é único porque uma pessoa ela é única, ela não se repete. Ela é indivisível, ela é corpo, ela é mente, ela é alma, ela é espírito. E por conta de tudo isso, nossos atendimentos, claro, não existe um protocolo. Né? Nós temos a ciência ela é laica, nós não olhamos, nós logoterapeutas, como o Dr. Vitor e eu somos, nós não olhamos apenas para os sintomas. O sintoma que o paciente traz é um fato concreto que merece nosso respeito, mas nós vamos adentrar respeitosamente na história de vida do paciente, trazendo-o a caminhar para o futuro, para algo que possa dar sentido à vida. E muitas das vezes, o que não é verbalizado precisa ser simbolizado para ajudar o paciente a ressignificar o seu sofrimento. É isso, doutor Vitor? Perfeito, doutora Sônia. Quem trabalhou muito com isso foi o próprio doutor Carl Gustav Jung. Sim, e aqui no Brasil, a Anísia da Silveira. A doutora Anísia da Silveira trabalhou muito com isso, né, os mandalas que ela fazia com os pacientes psiquiátricos, né? Então, essa manifestação, essa concretização do símbolo, daquilo que eu não consigo verbalizar, traz uma estruturação da nossa psique. Perfeito. Gente, este programa, eu não estou dizendo que passa rápido, pois é, precisaremos fazer mais um minutinho de intervalo, voltaremos já e não esqueçam, voltaremos para o último bloco. Aguardem aí, que é um minutinho apenas. Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. Este programa que nos ajuda a refletirmos, gente, sobre a
vida que a gente tem. Devemos ser gratos, ter gratidão todos os dias ao despertar. É isso que nos leva a viver bem a vida que a gente tem. Sermos gratos. Sim, a você que está pensando sobre as dificuldades da vida, sermos gratos, sim, sim. Eu afirmo como psicóloga e como pessoa que vivencia, porque todos nós vivenciamos algo que Viktor Frankl diz que é inescapável. O que é inescapável nós chamamos de tríade trágica é o sofrimento, a culpa e a morte. Ou seja, ninguém passa pela vida sem escapar dessas três possibilidades. E são possibilidades reais, concretas. Todos nós vamos sofrer um dia, vamos nos sentirmos culpados e também vamos morrer. Enquanto a visita da morte não nos chega, vamos ser gratos para viver uma vida com mais sentido. Dr. Vitor Lima, que é da Paróquia São Simão, que está respondendo brilhantemente aqui sobre essa influência e a importância do simbólico na nossa saúde mental. Ele que é psicólogo clínico, ele que é palestrante também em universidades, escolas, tem um trabalho brilhante, atende pacientes online e presencial também, tem consultório aqui pertinho da rádio. A pergunta que chega, doutor Vitor, é bem interessante, simples e interessante. Por que pessoas sonham? Fala de sonho, como o doutor falou de Jung, e Jung, gente, foi um dos filósofos pais da logoterapia que abordou a questão do arquétipo. Né? Pedi para o Dr. Vitor falar rapidamente sobre Jung, porque temos muitos ouvintes que não são da área da psicologia, doutor Vitor. Sim, perfeito, doutora Sônia. O Carl Gustav Jung, ele foi o aluno mais proeminente do Dr. Freud, pai da psicanálise. Ele era chamado de príncipe da psicanálise, o Jung, porque Freud já havia declarado que quando ele morresse, Jung seria o seu sucessor direto. Porém, eles tiveram divergências no contexto teórico da psicanálise e acabaram tendo uma briga motivada mais pelo Freud do que pelo próprio Jung. Então, eles acabaram se separando. E o Jung, ele funda a sua própria teoria chamada psicologia analítica, onde ele trata também do inconsciente como o Dr. Freud, mas com uma diferença. O Freud, ele fica fixado, de certa forma, na questão do inconsciente individual, no inconsciente instintivo, e o Dr. Jung, ele amplia para o inconsciente coletivo, trazendo à tona a teoria dos arquétipos, dos símbolos universais que habitam na nossa psique, que habitam no nosso inconsciente. Foi o Dr. Jung, inclusive, doutora Sônia, que traz as tipologias de personalidade. Sim. Foi ele que estabelece o padrão da personalidade introvertida e o padrão da personalidade extrovertida. Resumidamente falando, foi esse o Dr. Jung. Por que nós sonhamos? O Freud, ele explica que o sonho é a principal fonte de entrada, a nossa principal porta, melhor dizendo, para o inconsciente. Então, o inconsciente é uma das dimensões existentes dentro da dimensão da psique. Freud estrutura que temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O inconsciente, ele tem essa maior amplitude, essa maior abertura, melhor dizendo, durante o sonho. Quando nós estamos sonhando, nós estamos imersos em um mundo onde nós não vemos. Então o sonho, ele tem inúmeros propósitos, por assim dizer. Ele traz uma satisfação que nós não conseguimos realizar em vida. Por exemplo, você tem vontade, um exemplo, estou com raiva de fulano de tal.
cara, eu tô com tanta raiva dele, só que você reprime os seus sentimentos para o inconsciente, você recalca os seus sentimentos para o inconsciente. Quando você sonha e sonha com essa pessoa, você sonha que está dando uma bofetada nela, porque ali você acaba trazendo uma espécie de estruturação dos seus sentimentos, uma estruturação do seu emocional, uma estruturação da sua psique. O sonho ele atinge esse propósito de trazer essa nivelação. Um outro propósito do sonho. O sonho ele pode, como ele está também associado ao inconsciente, o Viktor Frankl fala do inconsciente espiritual, o sonho ele pode muitas vezes apresentar para a gente aquilo que a gente precisa realizar, aquilo que nós precisamos descobrir, aquilo que nós precisamos, de certa maneira, seguir como um sentido para a nossa vida. Então, às vezes nós sonhamos que, caramba, eu sonhei que eu estava pesquisando tal coisa e eu me sentia muito bem, e aquilo dá um pontapé inicial para você começar uma jornada na sua vida que vai trazer uma realização para o sentido, uma realização de sentido, melhor dizendo, né? Então o sonho ele tem muito essa função de nos dar pistas, de nos satisfazer direta ou indiretamente, e nós sonhamos por conta da nossa dimensão inconsciente. É verdade, e também o sonho, ele representa, pode expressar material reprimido. Exato. Né? Quando pessoas, nós descobrimos muito isso através da psicanálise, né, que aprofunda o inconsciente, e na prática clínica, quando pacientes eles não sabem que sabem, ou seja, existe material reprimido que hoje, né, no atendimento clínico adulto, o adulto ele não sabe porque tem tanto medo de alguma coisa. E não tem memórias, não ficou memória afetiva. Por quê? Não é da ordem do afeto. O material reprimido, que chamamos de trauma, é algo que causou emoções ruins, né, que não são da ordem do afeto. E aí, muitas das vezes, identificamos que os pacientes sonham, inclusive têm pesadelos. E aí nós, profissionais da psicologia, vamos adentrar, vamos ajudar o paciente a revisitar aquele passado que vem sendo hoje representado através dos sonhos, para que ele possa ressignificar, dar um novo sentido àquele sofrimento vivido lá atrás, que ele faz questão, ou seja, não é ele, a consciência faz questão de esquecer, porque é algo tão ruim que ele não sabe verbalizar e esquece, mas vem através do inconsciente, não é isso, doutor Vilton? Perfeito, doutora Sônia, exatamente. Muitas vezes nós não conseguimos entender a nossa repulsa por alguma coisa, porque nós recalcamos. Não recalcar é você colocar no inconsciente. Quando você tira aquele material que te machuca e você coloca num lugar onde você não possa vê-lo. Só que ele volta para você. E quando você não trabalha isso, como o Freud dizia, ele vai se manifestando de maneira somática na nossa vida. Então o sonho ele traz muito um caminho de cura. Caminho de cura. E no processo psicoterapêutico é que se dá esse caminho curativo. Por isso é tão importante buscar ajuda profissional. Eu tive uma paciente, agora ela já recebeu alta, que ela me chegou por sonhos, ou eu diria pesadelos recorrentes. E depois que ela fez um caminho e compreendeu, ela ficou, eu diria, livre, mais leve, e deixou de ter pesadelos. Ela tinha lembranças, mas deixou de ter aqueles pesadelos. Então, muito interessante essa pergunta, né, dos sonhos. E em cima dela chegou uma outra pergunta. Soube desse assunto no programa Viver Bem e me interessei bastante. É que sonho muito. Quase todas as noites tenho o mesmo sonho com uma pessoa mascarada me perseguindo.
Não faço terapia ainda, mas uma amiga que estuda psicologia me disse que o sonho é o simbólico de alguma coisa da minha história, acabamos de falar, da minha história de vida. É isso mesmo, doutor Vitor? Existe alguma forma de eu parar de sonhar esse sonho específico? Acabamos de tratar sobre isso. Sim, né? A melhor forma é quando você identifica a mensagem que o sonho está querendo trazer para você. Um sonho ele nunca se manifesta sem um sentido, sem um propósito. Então, quando os sonhos, ele, de certa forma, entre muitas aspas, nos atormentam e você recorrentemente está sonhando aquilo, é porque você não resolveu aquilo que você precisava resolver na sua vida. Verdade. Quando você resolve, eu garanto para você que esse sonho vai parar de perturbar você. Então, essa figura dessa máscara, né, dessa pessoa perseguindo, pode ser algum problema materializado nos sonhos, se manifestando através desse símbolo, né, dessa figura que está indo atrás de você e que talvez você precise enfrentá-lo. Claro que não dá para fazer uma interpretação do sonho aqui no programa, mas, resumidamente falando, é bem interessante a estrutura desse pequeno relato. E eu quero agradecer ao ouvinte, se chama Creuza, de Del Castilho. Muito bom. E quero fazer um convite, Creuza. Tenha coragem de buscar ajuda profissional e esse sonho poderá ser ressignificado. Então é um convite, já que ela diz que nunca fez terapia, e ela fez essa pergunta porque uma amiga que estuda psicologia falou sobre o sonho e o simbolismo dele. E estamos quase encerrando o programa, mas tem uma pergunta que é da própria Creuza, de Del Castilho, eu não quero deixá-la sem a resposta. Existe algum transtorno que usa símbolos? Já pensei em um. Eu vou adiantar aqui o autismo. Como eu disse, cheguei de viagem, eu fui para um congresso de psicologia e logoterapia na Argentina, e como eu observei na imigração mesmo, nos aeroportos, tanto daqui do Rio, do Galeão, quanto o de lá, o de Buenos Aires, crianças e adultos também, com um cordão simbolizando, né, como é sinalização, simbolizando o autismo. Então existem sim transtornos. O que me chamou mais a atenção foi a quantidade de pessoas, crianças e adultos, utilizando esse simbólico. E doutor Vitor, tem algum outro? Tem diversos. Tem uns que, por exemplo, o do autismo, se não me engano, é um quebra-cabeça com peças azuis, né? Mas tem um girassol. Tem um girassol que ele amplia, tem uma amplitude em relação aos próprios transtornos, não é um específico. Tem um outro agora que eu não me recordo, mas falando do próprio autismo, doutora Sônia, é interessante como que cada transtorno ele meio que dá ao mesmo tempo uma resposta ou sugere alguma coisa. O transtorno em si ele também condensa um símbolo. Por exemplo, o que o autismo está revelando para a gente? Quais são os melhores lugares onde as pessoas que possuem o autismo, elas estabilizam em contato com a natureza. Então o autismo ele sugere que nós resgatemos esse contato com o lado de fora. Porque hoje nós estamos tão enclausurados dentro dos apartamentos, dentro das nossas casas, vendo série, televisão, desenho, não sei o que lá. E às vezes tudo que uma criança quer é ter o contato com o lado de fora. Falo isso porque eu tenho um filho que ele foi diagnosticado com o espectro do autismo, e o melhor lugar para ele sempre é o lado de fora. Dentro de casa ele obviamente tem ali as suas questões, tem horas que ele fica bem, mas do lado de fora você vê que ele está sendo ele. Né? Então o autismo ele sugere exatamente que nós rompamos com esse enclausuramento. O próprio autismo, novamente, só para reforçar, ele traz essa simbologia de nós olharmos para fora, ele sugere que nós voltemos a nossa visão
para a natureza, para as coisas de fora e não somente para dentro de casa. Perfeito. E o nosso programa precisa terminar. Eu quero agradecer em nome de toda a direção, equipe técnica da Rádio Catedral, a sua brilhante participação, Dr. Vitor Lima. Eu sou fã desse psicólogo, dessa pessoa, pai de família, casado com Amanda, mandando um beijo aí para Amanda, para toda a família. E quero pedir, né, que volte, tem uma agenda para voltar o nosso programa Viver Bem. Peço também que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e seus contatos. Perfeito. Doutora Sônia, mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer aqui compartilhar o programa com a senhora. Obrigado, ouvintes, por me escutarem falando incansavelmente por aqui. Meus contatos, para quem quiser me acompanhar, minha rede social pelo Instagram é @VictorLima com 2 I's e com 2 M's. Meu número do WhatsApp é 21 991387156. E queria deixar uma frase aqui do Dr. Jung, que a gente falou muito dele. Ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que linda, é perfeita essa frase. Eu quero deixar o contato da nossa clínica Victor Frank. O Dr. Vitor Lima atende junto comigo lá na clínica, que é aqui pertinho. O nosso WhatsApp é o 995066463. E a minha frase, a proposta para uma reflexão sobre este programa é: gente, os símbolos são a linguagem da alma. E também, eu diria, é um caminho silencioso para curar as feridas profundas. Só assim, gente, podemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.